Meu nome é Peg e tenho 35 anos. Nada me preparou para o que vi naquela noite. Meus pais, ambos na casa dos 70 anos, estavam tremendo do lado de fora da minha porta, com os lábios azuis de frio, enquanto lá dentro meus sogros ofereciam um jantar elegante com estranhos. Meu pai apertou o peito, a cicatriz recente da cirurgia cardíaca escondida sob camadas de roupa que não eram suficientes para suportar a temperatura congelante. Minha mãe mal conseguia ficar em pé, sua artrite piorava com o frio. O que aconteceu em seguida mudou tudo para todos nós. Antes de continuar, diga-me de onde você está assistindo. Curta e inscreva-se para saber como eu garanti que eles nunca mais machucariam minha família. Quando eu era criança, meus pais me deram tudo o que podiam, apesar dos nossos modestos recursos. Meu pai trabalhou em 2 empregos por 20 anos seguidos. Suas mãos, sempre ásperas do trabalho, seguravam as minhas com delicadeza. Minha mãe mexia a cada centavo, fazendo milagres acontecerem à mesa, garantindo que eu nunca sentisse o aperto das nossas limitações financeiras. Quando fui aceito na faculdade com uma bolsa parcial, eles esvaziaram suas pequenas economias sem hesitar. Durante aqueles 4 anos, nunca reclamaram de seus sacrifícios. Meu pai desenvolveu problemas cardíacos aos 60 anos, que culminaram em uma cirurgia de ponte de safena tripla há apenas 8 meses. Sua recuperação foi estável, porém frágil, exigindo medicação diária e monitoramento cuidadoso de seus níveis de atividade. A artrite reumatoide grave da minha mãe piorou progressivamente na última década, tornando tarefas simples como abrir portas ou segurar xícaras cada vez mais difíceis. Apesar desses desafios, eles mantiveram sua independência, morando na mesma pequena casa de fazenda onde eu cresci, a apenas 15 minutos da minha nova casa. Nossas tradições familiares permaneceram fortes, apesar da minha carreira agitada. Os jantares de domingo eram sagrados, e eu ligava para eles diariamente, muitas vezes na hora do almoço. Eles se orgulhavam das minhas conquistas profissionais, emoldurando meu primeiro cartão de visita e exibindo-o em destaque na geladeira. Quando consegui minha primeira promoção, meu pai chorou de alegria, dizendo que eu havia superado todos os seus sonhos para mim. Conheci Robert em uma conferência do setor há 7 anos. Ele trabalhava para uma agência concorrente, mas me encantou completamente durante um painel de discussão em que ambos atuamos como palestrantes. Sua confiança e ambição eram semelhantes às minhas, e nossa paixão compartilhada por estratégias criativas de marketing nos proporcionou uma conexão instantânea. Depois de trocarmos cartões de visita, nos encontramos para um café que se transformou em jantar e, por fim, em um romance relâmpago. Em 1 ano, nos casamos em uma cerimônia que, olhando para trás, continha sinais de alerta que preferi ignorar. Nosso casamento inicial parecia idílico. Apoiávamos a carreira um do outro, celebrávamos vitórias juntos e compramos um pequeno apartamento para começar, que passávamos os fins de semana pintando e mobiliando. Robert preparava o café da manhã nas manhãs de domingo antes de irmos jantar na casa dos meus pais. Naqueles primeiros dias, ele parecia genuinamente afeiçoado aos meus pais, trazendo os cafés especiais do meu pai e ajudando minha mãe com os reparos domésticos. Os primeiros sinais de alerta surgiram tão sutilmente que eu os ignorei, como o fato de Robert sempre atender ligações dos pais, independentemente do que estivéssemos fazendo, ou como as opiniões deles pareciam prevalecer sobre as de qualquer outra pessoa, inclusive a minha. Meus primeiros encontros com meus sogros, Nancy e Walter, deveriam ter levantado mais suspeitas do que levantaram. Eles chegaram à nossa festa de noivado com roupas de grife combinando, observando a modesta casa dos meus pais com um desdém mal disfarçado. Nancy comentou sobre como era encantador ver uma vida simples nos dias de hoje, enquanto Walter perguntava ao meu pai sobre sua carteira de investimentos, zombando quando meu pai mencionava seu plano de previdência. Durante o planejamento do casamento, eles insistiram em controlar aspectos que tradicionalmente pertencem à família da noiva, questionando cada decisão que eu tomava sobre flores, local e comida. Você claramente não foi a muitos casamentos de verdade, querida, disse Nancy quando escolhi flores silvestres para o meu buquê. Deixe que eu cuido disso para você não envergonhar o Robert. Robert minimizava o comportamento deles, chamando a mãe de exigente e me garantindo que as intenções deles eram boas. Eles só querem o melhor para nós, dizia ele após comentários particularmente cortantes. Eles vêm de um mundo diferente. Eu acreditava nele porque queria, me convencendo de que eles se aproximariam de mim e da minha família com o tempo. Minha trajetória profissional acelerou mais rápido que a de Robert, embora eu tenha tido cuidado de nunca enfatizar esse fato.
Após 5 anos de trabalho dedicado na minha empresa de marketing, conquistei um grande cliente farmacêutico que transformou o portfólio da nossa agência. Minha estratégia de campanha inovadora me rendeu uma promoção significativa e um bônus de desempenho substancial. Quando liguei para Robert com a notícia, seus parabéns pareceram sinceros. Mas quando cheguei em casa com o champanhe, o encontrei mal-humorado. Ótimo trabalho, disse ele, com o copo quase intacto. Acho que preciso melhorar meu jogo para acompanhar você. Sugeri usar meu bônus como entrada para uma casa, algo que havíamos discutido teoricamente, mas nunca levado adiante. A ideia pareceu rejuvenescer o humor de Robert, e ele imediatamente ligou para os pais para contar a novidade. Naquele fim de semana, Walter chegou com fotos de bairros que ele considerava aceitáveis, todos bem acima do nosso orçamento planejado. Quando mencionei opções mais acessíveis, Nancy deu um tapinha na minha mão com condescendência. É por isso que a riqueza geracional importa, querida. Pense pequeno porque é isso que você sabe. Apesar da interferência deles, encontramos uma casa perfeita em estilo Tudor, em um bairro nobre, que estava além do nosso orçamento, mas ainda viável com o meu bônus. Dei 70% da entrada, um fato que Robert me pediu para não mencionar aos pais dele. Eles simplesmente presumem que estou bem o suficiente para lidar com isso, explicou. Por que decepcioná-los? A casa representava tudo o que eu havia conquistado a vida inteira: 3 quartos para a família que planejávamos constituir, um escritório em casa para o trabalho noturno e, o mais importante, uma suíte de hóspedes no primeiro andar que seria perfeita para meus pais quando envelhecessem e precisassem ficar conosco. Robert pareceu menos entusiasmado com esse recurso, mas concordou que era prático. Na primeira visita à casa nova, meus sogros chegaram com um decorador que percorreu cada cômodo, tomando notas sem pedir permissão. Nancy apontou cada falha, desde a cozinha antiquada, que havia sido reformada apenas 5 anos antes, até o quarto principal apertado, que tinha o dobro do tamanho do quarto do nosso apartamento. Vamos consertar tudo isso, garantiu ela a Robert, não a mim. Seu pai conhece pessoas que podem transformar este lugar. À medida que a festa de inauguração da nossa casa se aproximava, passei semanas planejando um encontro caloroso e intimista para celebrar esse marco. Selecionei cuidadosamente alimentos que meu pai pudesse comer, apesar de suas restrições alimentares, e organizei os lugares para acomodar a necessidade da minha mãe de levar as pernas periodicamente. A lista de convidados incluía nossos amigos mais próximos, meus colegas que apoiaram meu crescimento profissional e, claro, meus pais. 3 dias antes da festa, Robert mencionou casualmente que sua mãe havia convidado alguns amigos da família para participar. Quando perguntei detalhes, ele mencionou vagamente alguns casais com quem seus pais conviviam e me garantiu que seriam apenas 4 ou 5 pessoas a mais. Cedi, querendo harmonia em vez de controle, mas uma inquietação crescente se instalou em meu estômago à medida que o dia se aproximava. A manhã da nossa festa de inauguração amanheceu clara e fresca, com aquele friozinho de outono perfeito que faz com que a reunião em ambientes fechados seja aconchegante e agradável. Acordei cedo, animada, enquanto me preparava para apresentar nossa nova casa. Robert parecia distraído durante o café da manhã, checando o celular repetidamente e respondendo monossilábico às minhas perguntas sobre a retirada do pedido de buffet. Meus pais mandaram mensagem, ele finalmente disse enquanto eu colocava a louça na máquina de lavar louça. Eles estão adiantados e podem chegar antes do horário oficial de início. Tudo bem? A festa estava marcada para as 18 horas, para que meus pais pudessem descansar depois dos remédios da tarde e ainda chegar em casa em um horário razoável. Eram apenas 10 horas da manhã. Que horas vamos conversar? Perguntei, tentando manter o tom de voz leve. Talvez por volta das 15 horas, eles querem ajudar a arrumar tudo. Engoli minha resposta inicial, lembrando-me de que ajuda seria bem-vinda com tanta coisa para fazer. Eu tinha planejado buscar meus pais às 17h30, o que nos daria tempo de acomodá-los confortavelmente antes que outros hóspedes chegassem. Isso deve ser suficiente, respondi, ajustando mentalmente meu cronograma. Só lembra a eles que meus pais precisarão das acomodações de acessibilidade que discutimos. Robert assentiu distraidamente, já digitando uma resposta para outra mensagem recebida. Precisamente às 12h45, enquanto eu preparava um prato de legumes, a campainha tocou. Abri a porta da frente e encontrei Nancy e Walter parados ali, impecavelmente vestidos com roupas formais demais para uma festa de inauguração casual.
Atrás deles, 6 casais, todos aparentemente igualmente bem vestidos, segurando presentes embrulhados e garrafas de vinho. Surpresa! Exclamou Nancy, passando por mim sem esperar ser convidada. Achamos que iríamos aproveitar o dia. Todos estavam tão animados para ver a nova casa do Robert. Fiquei paralisada enquanto esse desfile de estranhos entrava em minha casa. Nancy me apresentou coisas que eu tinha esquecido imediatamente enquanto eu procurava Robert no grupo. Ele saiu do nosso quarto, parecendo suspeitosamente bem vestido, cumprimentando os pais com um entusiasmo que sugeria que sua chegada antecipada não o surpreendera. Querido, sussurrei quando finalmente consegui puxá-lo de lado, o que está acontecendo? Só uma pequena mudança de planos, respondeu ele, ajeitando a gravata. Mamãe achou que seria legal almoçarmos de verdade antes da reunião noturna. Essas são pessoas importantes no círculo dos meus pais. Antes que eu pudesse responder, Nancy estava ao nosso lado, criticando a decoração simples que eu havia colocado na sala de estar. Elas são charmosas à sua maneira, disse ela, retirando um centro de mesa feito à mão que minha mãe e eu havíamos criado, mas eu trouxe alguns arranjos mais adequados. Ela estalou os dedos, e Walter trouxe arranjos florais elaborados que deviam ter custado centenas de dólares cada. Durante a hora seguinte, assisti em silêncio, atordoado, à transformação da minha festa cuidadosamente planejada. Nancy reorganizou os móveis, relegando fotos de família a gavetas e substituindo-as por arranjos artísticos que eu nunca tinha visto antes. Os amigos de Walter trouxeram caixas de vinho caro, fazendo comentários desdenhosos sobre as seleções que eu havia comprado. Robert mencionou que você ainda estava desenvolvendo seu paladar, comentou um homem enquanto colocava minhas garrafas de vinho fora de vista, embaixo do carrinho de bar. O verdadeiro choque veio quando uma van de buffet parou na nossa garagem e 3 garçons uniformizados começaram a descarregar equipamentos que eu nunca havia encomendado. Tomamos a liberdade, explicou Walter ao perceber minha expressão confusa. Seus pratos de supermercado eram atenciosos, mas não muito apropriados para os convidados. Durante toda essa aquisição, Robert me evitou, ocupando-se ajudando o pai a montar um bar improvisado em nossa sala de jantar ou acompanhando os recém-chegados em passeios pela nossa casa. A cada minuto que passava, eu me sentia cada vez mais como uma estranha em minha própria casa. A gota d'água foi quando ouvi Nancy se referir à casa como o novo lugar do Robert para uma mulher cheia de diamantes. Sempre soubemos que ele acabaria neste bairro, disse ela. É claro que precisarão de reformas significativas se eles formarem uma família. A cozinha está funcionando, mas não está à altura do padrão. Walter se juntou a eles e acrescentou: estamos discutindo a conversão da suíte de hóspedes em uma biblioteca adequada, um uso muito melhor do espaço. A suíte de hóspedes que eu havia escolhido especificamente para meus pais. Finalmente encurralei Robert no nosso quarto, onde ele inexplicavelmente trocava de roupa e vestia uma camisa ainda mais formal. O que está acontecendo? Perguntei. Quem são essas pessoas? Por que sua mãe está tirando nossas coisas e falando sobre planos de reforma que nunca discutimos? Peg, você está exagerando, disse ele, em voz baixa, mas irritada. Essas são pessoas influentes que podem ajudar nas nossas carreiras. A mãe está apenas animada e talvez exagerando um pouco, mas vem de um bom motivo. Exagerando? Robert. Tem um buffet na nossa cozinha que eu não contratei. Sua mãe está falando em remover a suíte de hóspedes que planejamos para os meus pais. E falando nos meus pais, preciso sair logo para buscá-los. Um lampejo de algo parecido com pânico cruzou o rosto de Robert. Sobre isso. Mamãe achou que seria melhor se seus pais viessem outra hora. Esta reunião se tornou mais formal do que planejamos. Olhei para ele, com gelo se formando no meu peito. Meus pais estão chegando. Esta é a nossa festa de inauguração, não o evento de ascensão social da sua mãe. Vou buscá-los em 20 minutos e espero que você garanta que eles sejam recebidos adequadamente. Nancy apareceu na porta, como se tivesse sido convocada pela nossa discordância. Está tudo bem por aqui? Robert, o senador Wilson está perguntando sobre o seu trabalho na campanha de Thompson. Já vou, mãe, respondeu Robert, virando-se de costas para mim sem encerrar nossa conversa. Antes de sair, encontrei Robert novamente, cercado pelos amigos do pai. Vou chamar meus pais agora.
Por favor, lembrem-se de que o papai precisa de fácil acesso aos remédios na geladeira, e a mamãe vai precisar da cadeira especial com almofadas. Claro, claro, ele assentiu distraidamente. Ainda podemos estar almoçando quando você voltar. É só dar uma volta no pátio dos fundos. Enquanto dirigia para a casa dos meus pais, meu telefone vibrou com uma mensagem do Robert: pequena mudança de planos. Explicamos quando você voltar. Liguei imediatamente, mas caiu na caixa postal. Tentei novamente, mas o resultado foi o mesmo. Meus pais estavam esperando, vestidos com suas melhores roupas de domingo, minha mãe tendo feito o cabelo especialmente para a ocasião. Meu pai usava orgulhosamente o suéter que eu lhe dera no Natal passado. A casa está pronta para a grande revelação? Perguntou papai enquanto eu ajudava a mamãe a entrar no carro. Parece maravilhoso, menti, sem querer preocupá-los. Todos estão ansiosos para ver vocês dois. O nó no meu estômago aumentou enquanto voltávamos, e minhas ligações para Robert continuavam sem resposta. Quando entramos na nossa rua, imediatamente senti que algo estava errado. A entrada da garagem e ambos os lados da rua estavam cheios de veículos de luxo que eu não reconheci. Um jovem, com o que parecia ser um uniforme de manobrista, estava parado no final da entrada da garagem, parecendo confuso quando estacionei. Desculpe, senhora. A entrada está cheia. A senhora veio para o jantar dos Cunningham? Esta é a minha casa, eu disse, sentindo um arrepio que não tinha nada a ver com a queda de temperatura. O manobrista pareceu envergonhado e se afastou, permitindo que eu estacionasse na última vaga restante perto da garagem. Música e risos ecoavam pela casa, muito mais do que a dúzia de pessoas que eu havia deixado para trás. Minha mãe me olhou confusa. Meu Deus, quantas pessoas você convidou, querida? Não tantos assim, admiti, ajudando-a a sair do carro enquanto meu pai se retirava lentamente do banco do passageiro. Nos aproximamos da porta da frente, meu pai já ofegante da curta caminhada. A temperatura havia caído significativamente com o pôr do sol, e notei meus pais tremendo levemente em seus casacos leves, apropriados para uma rápida transferência do carro para casa, mas não para longos períodos ao ar livre. Toquei a campainha, ouvindo o som ecoar lá dentro, mas ninguém veio atender. Toquei a campainha novamente e bati com firmeza, observando através do vidro chanfrado as figuras que passavam pela entrada, claramente ouvindo, mas ignorando nossa presença. Talvez eles não consigam ouvir por causa da música, sugeriu minha mãe, apertando o casaco com mais força. Bati com mais força, tentei enfiar a chave na fechadura, mas descobri que ela não funcionava mais. A constatação me atingiu como um golpe físico. Alguém havia trocado as fechaduras da minha própria casa. Deixa eu ligar para o Robert, eu disse, tentando disfarçar o pânico enquanto discava o número dele novamente. Direto para a caixa postal. Mandei uma mensagem: estamos lá fora. A porta está trancada e minha chave não está funcionando. Papai precisa entrar agora. Nenhuma resposta. 5 minutos se passaram, depois 10 meu pai, cuja cor estava boa antes, agora parecia pálido, e notei que ele pressionava a mão contra o peito daquele jeito que fazia quando tentava esconder o desconforto. Pai, você está bem? Perguntei, indo para o lado dele. Só um pouco sem fôlego, disse ele, mas eu podia ouvir a tensão em sua voz. Talvez precise me sentar um minuto. Minha mãe estava visivelmente tremendo agora, seu vestido fino e jaqueta não combinavam com a noite que esfriava rapidamente. Seus lábios tinham adquirido um tom azulado que fez soar alarmes em minha mente. Deixe-me tentar a porta dos fundos, disse eu, ajudando meu pai a sentar no degrau da varanda antes de conduzir minha mãe pela lateral da casa. O pátio dos fundos havia se transformado em uma extensão da festa, com lâmpadas de aquecimento aquecendo os convidados elegantemente vestidos, que bebiam champanhe sob luzes de corda que eu nunca tinha visto antes. Pelas grandes janelas da cozinha, pude ver garçons em trajes formais arrumando a comida em bandejas. Não havia sinal de Robert, mas Nancy estava parada perto da grelha, gesticulando dramaticamente enquanto sua plateia ria na hora certa. Bati na porta dos fundos. Um garçom se aproximou, parecendo irritado com a interrupção. A entrada é pela frente, disse-lhe secamente. Este é um evento privado. Esta é a minha casa, eu disse, elevando a voz. Meus pais estão congelando lá fora, e meu pai tem problemas cardíacos. Por favor, abra a porta.
O garçom pareceu incerto, olhando por cima do ombro para Nancy. Ela percebeu a comoção e se aproximou, seu rosto escurecendo ao me ver. Peg, disse ela através do vidro, sem fazer menção de abrir a porta, pensei que Robert tivesse explicado que precisávamos fazer alguns ajustes na lista de convidados. Este é um jantar importante para os sócios de Walter. Nancy, abra a porta agora mesmo, exigi. Meus pais estão lá fora. Está congelando, e meu pai precisa dos remédios que estão na geladeira. Este não é um bom momento, respondeu ela, tendo a audácia de parecer irritada. Talvez você pudesse levar seus pais para jantar em algum lugar e voltar mais tarde. Devemos terminar por volta das 11. Olhei para ela, incrédula, incapaz de processar o nível de crueldade que estava testemunhando. Pela janela, vislumbrei Robert, com uma bebida na mão, rindo com um grupo de homens na sala de estar, completamente alheio à nossa situação. Quando voltei para a frente, encontrei meu pai sentado no degrau, respirando com dificuldade, enquanto minha mãe tentava aquecê-lo. Uma mulher da casa vizinha se aproximou cautelosamente, carregando um cobertor. Está tudo bem? Perguntou ela. Notei que você está aqui há algum tempo. Estamos trancados do lado de fora, expliquei, aceitando o cobertor com gratidão e envolvendo-o nos ombros da minha mãe. Meu pai precisa do remédio para o coração que está aqui dentro. Meu pai tentou ignorar minha preocupação, sempre evitando fazer uma cena, mas eu percebi que ele estava genuinamente aflito. Seus remédios estavam na geladeira, onde eu os havia colocado especificamente para que estivessem acessíveis durante a festa. O desespero aumentava, circulei a casa, procurando por qualquer ponto de entrada. Do outro lado, avistei uma pequena janela do porão, ligeiramente entreaberta. Seria um pouco apertado, mas eu não tinha escolha. Volto já, prometi aos meus pais, indo até a janela e abrindo-a totalmente. Me espremi pela abertura, raspando o braço dolorosamente na moldura áspera e rasgando a camisa no processo. Caí desajeitadamente no chão do porão, sentindo uma dor aguda no tornozelo, mas ignorei e subi correndo as escadas até o andar principal. Saí do porão e encontrei uma casa que mal reconheci. O espaço aconchegante e acolhedor que eu havia projetado cuidadosamente havia sido transformado em algo que lembrava um restaurante sofisticado. Nossos móveis foram reorganizados ou substituídos inteiramente por peças alugadas. Garçons circulavam com bandejas de aperitivos, e um barman preparava bebidas em um bar portátil instalado em nossa sala de jantar. Sem parar para processar aquela cena surreal, corri para a porta da frente, destranquei-a e escancarei-a para que meus pais entrassem. O rosto do meu pai estava agora assustadoramente pálido, e minha mãe não conseguia parar de tremer. Ajudei os dois a se sentarem no sofá, que havia sido empurrado contra a parede para dar lugar às mesas de coquetel. Vou pegar seu remédio, pai, disse eu, correndo para a cozinha, onde encontrei minha geladeira cheia de comidas e travessas desconhecidas. Localizei o remédio do meu pai, escondido atrás de uma bandeja de canapés, e corri de volta para ele, ajudando-o a pegá-lo com as mãos trêmulas. Enquanto atendia meus pais, percebi que a festa estava ficando silenciosa ao nosso redor, com os convidados olhando para o nosso pequeno grupo amontoado com expressões que variavam da curiosidade ao desconforto. Nancy se aproximou, o rosto tenso de uma raiva mal controlada. Qual é o significado dessa intrusão? Sibilou ela, tão baixo que só eu consegui ouvir. Temos o assistente do governador aqui esta noite. Intrusão? Levantei-me para encará-la, minha voz mais firme do que eu me sentia. Esta é a minha casa, Nancy. A casa pela qual eu paguei. Você trancou meus pais do lado de fora, em temperaturas congelantes. Meu pai tem problemas cardíacos. Você entende isso? Houve claramente um mal-entendido, disse ela, com desdém. Robert mencionou que você poderia trazer seus pais, mas presumimos que seria mais tarde, depois do jantar. Este não é um momento apropriado. Hora apropriada? Eles estão lá fora há quase 30 minutos porque alguém trocou minhas fechaduras sem me avisar. Nancy estreitou os olhos. A segurança neste bairro exige precauções adequadas. Robert concordou que as fechaduras precisavam ser trocadas. Onde está Robert? Perguntei, examinando o ambiente. Nancy gesticulou vagamente em direção à cozinha, discutindo oportunidades de negócios com os associados de Walter. Eu agradeceria se você não os perturbasse com esse assunto doméstico. Encontrei Robert na cozinha, com um copo na mão,
conversando animadamente com 3 homens mais velhos. Seu rosto se contraiu ao me ver, um lampejo de culpa rapidamente substituído por irritação. Peg, disse ele, com a voz excessivamente animada, eu estava falando com esses senhores sobre nossa abordagem de marketing para clientes da área da saúde. Meu pai quase desmaiou lá fora, eu disse sem rodeios. Alguém trocou nossas fechaduras. Por que você não atendeu o telefone? Robert olhou nervosamente para os homens ao seu lado. Deve ter havido um mal-entendido. Pensei que já tivéssemos conversado sobre a vinda dos seus pais em outra ocasião, já que a festa virou mais um jantar de negócios. Não, Robert, não conversamos sobre isso. E mesmo que tivéssemos conversado, você deixou meus pais lá fora, no frio, por meia hora. Os lábios do meu pai estavam azuis. Você está exagerando, murmurou ele, afastando-me dos companheiros. Ainda não deve estar tão frio. É só outubro. Como se para acentuar o absurdo de sua declaração, uma comoção surgiu na sala de estar. Corremos para dentro e encontramos meu pai caído sobre minha mãe, o rosto contorcido de dor. Pai, gritei, abrindo caminho entre os convidados assustados para alcançá-lo. O peito dói, ele ofegou, agarrando a camisa. Minha mãe olhou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele disse que se sente como se tivesse sofrido um ataque cardíaco. Sem hesitar, peguei meu celular e liguei para o serviço de emergência, informando nosso endereço e o estado de saúde do meu pai. À minha volta, a festa havia parado de forma desconfortável, com os convidados assistindo ao drama se desenrolar com taças de vinho ainda nas mãos. Nancy apareceu ao lado de Robert, sussurrando furiosamente: Isso não pode esperar? Você está nos envergonhando na frente de todo mundo. Virei-me para ela, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido. Meu pai pode estar tendo um ataque cardíaco porque você o deixou na mão. Você entende isso, Nancy? Ele pode morrer. Walter se materializou ao lado da esposa, com o rosto corado de álcool ou raiva. Veja bem, mocinha. Não precisa de histeria. Seu pai me parece bem, só um pouco ofegante. Os paramédicos chegaram em poucos minutos, abrindo caminho entre a multidão de convidados para chegar até meu pai. Eles avaliaram rapidamente seu estado de saúde e constataram que ele apresentava sinais de hipotermia e problemas cardíacos. Enquanto se preparavam para transportá-lo para o hospital, ouvi Walter reclamando com Robert sobre a cena que estávamos causando. Fui na ambulância com meus pais, segurando a mão trêmula da minha mãe enquanto ela observava os paramédicos cuidando do meu pai. O pronto-socorro do hospital nos recebeu imediatamente, levando meu pai para tratamento, enquanto uma enfermeira atenciosa atendia minha mãe, que também apresentava sinais de exposição. Quanto tempo eles ficaram lá fora nessas temperaturas? Perguntou o médico após examinar meu pai. Pelo menos 30 minutos, respondi, com vergonha e raiva lutando dentro de mim. Talvez mais. Ele balançou a cabeça. Com seu histórico cardíaco e sua idade, esse tempo foi perigosamente longo. Vamos monitorá-lo durante a noite. Sua temperatura corporal ainda está abaixo do normal, e estou preocupado com a pressão sobre seu coração. Minha mãe foi tratada por hipotermia leve, recebendo cobertores e bebidas quentes até que seus tremores diminuíssem. Ela se recusou a sair do lado do meu pai, então a equipe levou uma poltrona reclinável para o quarto dele, onde ela pôde descansar confortavelmente. Por volta da meia-noite, enquanto eu observava meus pais finalmente dormindo em paz, meu telefone tocou. Era o Robert. Você vai voltar para casa logo? Perguntou ele, como se estivesse perguntando sobre um atraso no trajeto e não sobre uma emergência familiar. Meu pai vai ficar em observação durante a noite, respondi, em voz baixa. Vou ficar com eles. A festa está acabando, disse ele. Sua saída dramática foi um assunto e tanto. Saída dramática, repeti, sem acreditar no que ouvia. Robert, meu pai poderia ter tido outro ataque cardíaco. Você entende isso? A mãe disse que ele estava claramente só com frio e cansado. Sabe como seus pais exageram os problemas de saúde para chamar a atenção? Algo dentro de mim se rompeu naquele momento, um último fio de lealdade, amor ou o que quer que fosse que estivesse mantendo nosso casamento unido. Robert, eu disse, com a voz calma apesar da tempestade que me assolava, não esteja aí quando eu chegar em casa amanhã. Estou falando sério. Você está sendo irracional, respondeu ele.
Mamãe e papai se deram ao trabalho de organizar este jantar para o meu benefício, para o nosso benefício. O mínimo que você poderia fazer é ser grata pelo envolvimento deles. Grata? Eles trancaram meus pais para fora de casa e quase mataram meu pai. Sua mãe reorganizou nossa casa sem permissão. Seu pai trouxe estranhos que me trataram como funcionários. E você ficou parada e permitiu tudo isso. Foi um mal-entendido, insistiu ele. Se seus pais tivessem ligado antes para confirmar o horário. Desliguei, incapaz de suportar mais uma palavra de suas justificativas delirantes. Olhando para meus pais, vulneráveis em suas camas de hospital, tomei uma decisão que mudaria a vida de todos nós. Isso nunca, jamais, aconteceria novamente. Quando voltei para casa na tarde seguinte, tendo garantido a estabilidade do meu pai e a alta confortável prevista para o dia seguinte, encontrei meus sogros ainda lá. Os destroços da festa já haviam sido quase todos removidos, provavelmente pelo buffet, mas ainda restavam vestígios da noite, como manchas de vinho no nosso carpete novo e queimaduras de cigarro na mesa de centro de madeira que havíamos escolhido cuidadosamente juntos. Robert estava sentado na ilha da cozinha, com uma aparência abatida, mas desafiadora. Nancy e Walter ocupavam o sofá da nossa sala, ambos com expressões de dignidade ferida, como se fossem os prejudicados naquela situação. Finalmente decidi voltar para casa, pelo que vejo, Nancy me cumprimentou, seu tom sugerindo que eu tinha saído para uma aventura frívola e não para uma vigília no hospital. Ignorei-a e me dirigi diretamente a Robert. Como está meu pai? Você se deu ao trabalho de ligar para saber? Robert teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhado. Imaginei que você me avisaria se houvesse alguma mudança. Nancy se levantou, alisando suas calças impecáveis. Bem, agora que esse pequeno drama se acalmou, devemos discutir o jantar. Apesar da sua saída infeliz, foi um sucesso. O assessor do senador Wilson mencionou a possibilidade de conectar Robert com a equipe de imprensa deles. Olhei para ela, me perguntando se eu havia entrado em algum universo paralelo onde a decência humana não existisse. Meu pai está no hospital por sua causa, e você quer falar sobre oportunidades de networking? Agora, Peg, interrompeu Walter, vamos manter a perspectiva. Seu pai tem problemas de saúde. Isso dificilmente é culpa nossa. Na verdade, você deveria ter considerado a condição dele antes de levá-lo a um evento noturno. Um evento noturno na minha própria casa que planejei especificamente pensando nas necessidades dele antes de você se apropriar dele completamente. Nós não sequestramos nada, disse Nancy com um aceno imperioso. Simplesmente transformamos uma simples reunião em algo benéfico. Robert concordou com nossos ajustes. Virei-me para o meu marido. É verdade? Você concordou em trocar as fechaduras sem me avisar? Robert se remexeu, desconfortável. Mamãe achou que nossa segurança precisava ser melhorada. Eu ia te dar as chaves novas, mas com todos os preparativos, esqueci. E os fornecedores, o manobrista, os 40 estranhos na nossa sala de estar? Talvez eu tenha mencionado à mamãe que faríamos uma pequena festa de inauguração, admitiu ele. Ela se ofereceu para ajudar a torná-la especial. Especial? Repeti, incrédula. Robert, eles invadiram nossa casa, levaram nossos pertences pessoais e trataram meus pais como intrusos indesejados. Como isso pode ser especial? Nancy emitiu um som de desdém. Seu sentimentalismo é encantador, mas impraticável, querida. Esta casa tem potencial para ser um espaço de entretenimento de verdade. Esses pequenos artesanatos e fotos de família ficam lindos em áreas privadas, mas não em espaços públicos. Salas públicas. Esta é uma casa particular, Nancy. Nossa casa. Claro que sim, querida, respondeu ela com condescendência. Mas Robert sempre entendeu a importância de manter certos padrões. O pai dele e eu temos um amplo círculo social, o que pode ser extremamente vantajoso para vocês dois. Você sabia que eles estavam planejando isso? Perguntei diretamente a Robert. Ele não me olhou nos olhos. Mamãe mencionou a possibilidade de realizar o jantar anual deles aqui, já que agora temos mais espaço. Eu não sabia que seria ontem à noite. Quando você soube? Quando você percebeu o que eles estavam planejando? Robert hesitou.
quando chegaram cedo com os primeiros convidados, mas a essa altura tudo já estava em andamento. E você não pensou em me ligar para avisar que a nossa festa de inauguração da casa se transformou no evento de networking dos seus pais? Eu sabia que você ficaria chateada, ele disse, como se isso explicasse tudo. A magnitude da traição dele me atingiu em ondas, não apenas a festa, mas o desalinhamento fundamental entre nossos valores e prioridades. Quem era esse homem que deixava os sogros tremendo de frio enquanto conversava com estranhos, que valorizava a ascensão social dos pais acima da decência humana básica? Vou fazer as malas, disse eu baixinho. Não posso ficar aqui esta noite. Não seja dramática, Peggy, interrompeu Nancy. Todo casamento tem suas próprias mudanças. Robert está apenas equilibrando as obrigações familiares. Obrigações familiares? Virei-me para ela, sem me dar ao trabalho de esconder meu desprezo. É isso que você chama de colocar a vida do meu pai em risco? Humilhar minha mãe, tomar conta da nossa casa sem permissão? Fizemos um favor a você, disse Walter com a voz dura. Esta casa estava claramente além do seu nível de experiência. Robert mencionou como você insistiu em cuidar da decoração sozinho, apesar de nossas ofertas de contratar profissionais. Enquanto eu subia as escadas para fazer as malas, ouvi Nancy sussurrar para Robert: talvez esta casa fosse ambiciosa demais para alguém com a formação dela. Não há vergonha nenhuma em admitir que se está fora de si. Fiz as malas rapidamente, levando apenas o essencial, ciente de que Robert observava da porta, mas não fez menção de me impedir. Enquanto eu fechava o zíper da mala, ele finalmente falou: para onde você vai? Para ver como meus pais estão. Depois, para a casa da Vanessa, respondi, citando minha melhor amiga. Não me ligue, a menos que seja uma emergência de verdade. Nancy apareceu atrás de Robert, com uma expressão de preocupação ensaiada. Fugir nunca resolveu nada, querida. Na minha experiência, esposas jovens muitas vezes se sentem sobrecarregadas com as responsabilidades de manter um lar adequado. Passei por ambos sem responder. Minha mente já havia passado da mágoa emocional para o planejamento estratégico. Não se tratava mais de uma festa arruinada ou mesmo de uma traição de confiança. Meus pais estavam em perigo físico real, e a crueldade casual com que meus sogros ignoraram esse fato revelou uma toxicidade que eu não conseguia mais ignorar. Naquela noite, no apartamento de Vanessa, desabei completamente, derramando lágrimas que havia contido por causa dos meus pais. Entre soluços, expliquei a sequência surreal de eventos, observando sua expressão mudar de confusão para horror. Eles trocaram suas fechaduras, ela repetiu, incrédula, sem avisar e deixaram seus pais lá fora? Eles agem como se eu estivesse exagerando, eu disse, aceitando o lenço que ela ofereceu, como se fosse uma simples falha de comunicação, em vez de uma exclusão deliberada. Vanessa, advogada especializada em direito de família, assumiu um tom profissional. Isso não é apenas errado, Peg, é potencialmente ilegal. Você pagou por 70% daquela casa. Eles não podem te trancar do lado de fora ou fazer modificações sem o seu consentimento. O dia seguinte trouxe mais uma camada de traição. Ao verificar nossas contas conjuntas online, descobri que Robert havia sacado uma quantia significativa, $40.000, 3 dias antes da festa, sem discussão ou notificação. Uma ligação para o nosso banco confirmou que o saque havia sido feito pessoalmente com Robert, alegando reformas na casa como objetivo. No mesmo dia, encontrei um recibo por e-mail em nossa conta compartilhada na nuvem referente a serviços de buffet no valor de $22.000, cobrados em nosso cartão de crédito conjunto e endereçado a Walter, não a Robert ou a mim. Minha colega Olivia, que se tornou uma amiga próxima durante meus anos na empresa de marketing, me conectou com a empresa de consultoria financeira do irmão dela. Você precisa se proteger, insistiu ela. Se eles fizerem isso, quem sabe o que mais poderão tentar? O consultor financeiro confirmou meus temores: o saque de Robert havia esvaziado a maior parte de nossas economias líquidas. A boa notícia, observou ele, é que seu nome é o principal na hipoteca, já que você pagou a maior parte da entrada. Isso lhe dá certos direitos, independentemente do que acontecer a seguir. Nos dias seguintes, enquanto meu pai se recuperava e eu dividia meu tempo entre o hospital e o quarto de hóspedes de Vanessa, descobri mais evidências dos planos dos meus sogros. A irmã de Robert, com quem eu sempre mantive uma relação cordial, embora distante, ligou inesperadamente.
Eu soube do que aconteceu, disse ela, parecendo genuinamente preocupada. Sinto muito. Fizeram a mesma coisa comigo e com meu marido há 3 anos. Ela explicou que Nancy e Walter tinham um padrão de se inserirem na casa e nos relacionamentos dos filhos, geralmente após grandes compras ou eventos importantes da vida. No caso dela, eles se mudaram temporariamente após o nascimento do primeiro filho e permaneceram lá por 8 meses, assumindo gradualmente todos os aspectos da casa. Eles convenceram James de que eu estava sobrecarregada demais para tomar decisões, disse ela, referindo-se ao marido. Quando eles foram embora, James e eu mal nos falávamos, e eu não tinha voz ativa em minha própria casa. Aquela conversa cristalizou algo que eu havia pressentido, mas não havia articulado completamente. Não se tratava de uma violação pontual de limites, mas sim do início de uma tomada de controle sistemática. As reformas da suíte de hóspedes que Nancy mencionara não eram conversa fiada, mas um plano real, provavelmente para criar espaço para estadias prolongadas ou até mesmo residência parcial em nossa casa. Com essa percepção, minha mágoa começou a se transformar em algo mais produtivo, raiva e determinação justificadas. Não se tratava mais apenas de salvar meu casamento, que, honestamente, poderia estar irreparável. Tratava-se de proteger meus pais, meus bens e meu futuro de pessoas que haviam demonstrado não respeitar meus limites ou meu bem-estar. Depois de uma semana de planejamento estratégico com Vanessa e consultas com consultores financeiros e jurídicos, eu estava pronta para recuperar o que era meu. Escolhi uma manhã de terça-feira, quando sabia que Robert estaria no trabalho, para combinar com um chaveiro que me encontraria em casa com escolta policial, algo que Vanessa havia sugerido, dada a situação atual de troca de fechaduras. Sou o proprietário principal, expliquei ao policial simpático que me acompanhava. Meus sogros trocaram as fechaduras sem meu conhecimento ou consentimento enquanto eu não estava em casa. O chaveiro trocou rapidamente todas as fechaduras e códigos de segurança da casa. Lá dentro, descobri evidências que confirmaram minhas suspeitas. O armário do quarto de hóspedes continha sacolas com as roupas de Nancy, e o balcão do banheiro exibia seus caros produtos de cuidados com a pele, cuidadosamente dispostos, como se ela planejasse uma estadia prolongada. Mais perturbador foi o que encontrei no escritório de Robert. Uma pasta com rótulo Modificações na casa continha orçamentos de empreiteiros para grandes reformas, incluindo a transformação completa da suíte de hóspedes em uma biblioteca dividida por uma sala de estar e planos para converter nosso escritório em outro quarto de hóspedes, presumivelmente para receber visitas de sua escolha. O mais chocante foi um formulário de mudança de endereço parcialmente preenchido para Walter e Nancy, listando nossa casa como sua nova residência. De acordo com as datas em vários documentos, esses planos estavam em andamento desde logo após fecharmos o negócio da casa, sem que eu recebesse uma única mensagem. Com as fechaduras trancadas e as evidências documentadas, marquei uma reunião com Robert, Nancy e Walter no escritório do meu advogado, um território neutro, onde as emoções poderiam ser contidas dentro dos limites profissionais. Isso é completamente desnecessário, bradou Walter ao chegarem, claramente desconfortável naquele ambiente. Assuntos familiares devem ser tratados em particular. Concordo, respondeu meu advogado com suavidade. Infelizmente, quando fechaduras são trocadas sem consentimento e quantias significativas são retiradas sem discussão, passamos de uma simples discordância familiar para um território potencialmente legal. Eu havia preparado uma apresentação clara e factual do que havia acontecido, desde a tomada de posse da nossa festa de inauguração até as contas do hospital para cuidar do meu pai. Enquanto eu falava, a expressão de Robert passou de defensiva para incerta, enquanto seus pais permaneceram impassíveis. Os $40.000 sacados por Robert foram parcialmente contabilizados por meio de pagamentos a fornecedores e funcionários do evento, concluí. O restante do dinheiro deve ser devolvido à nossa conta conjunta em até 48 horas, ou tomaremos medidas legais formais. Isso é um absurdo, interrompeu Nancy. Robert estava apenas garantindo fundos para as melhorias necessárias na propriedade, melhorias que aumentariam substancialmente seu valor. Melhorias nunca discutidas ou aprovadas pelo credor principal da hipoteca, ressaltou meu advogado. E quanto aos eventos daquela noite, temos documentação médica dos danos causados ao pai de Peg, o que poderia constituir um caso de risco para o idoso. Essa frase caiu como uma bomba na sala. Colocar idosos em risco trazia sérias consequências jurídicas e sociais, especialmente para pessoas como Nancy e Walter, que valorizavam sua comunidade acima de tudo. Não houve perigo algum, protestou Walter. Era uma noite fria, não o auge do inverno.
meu advogado silenciosamente colocou o relatório médico do meu pai sobre a mesa, onde termos como sofrimento cardíaco precipitado pela exposição e sintomas hipotérmicos estavam claramente destacados. Robert, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou: "O que você quer, Peg? Só me diga o que você quer para resolver isso." Eu havia refletido bastante sobre isso, equilibrando minha raiva com considerações práticas. Primeiro, a devolução integral de todos os fundos sacados sem consentimento mútuo. Segundo, um acordo por escrito de que nenhuma modificação será feita em nossa propriedade sem a aprovação documentada de ambos. Terceiro, seus pais não terão acesso sem supervisão à nossa casa em nenhuma circunstância, e quaisquer visitas devem ser combinadas com antecedência. Quarto, o pagamento de todas as despesas médicas incorridas em decorrência daquela noite. Isso é extorsão, Nancy sibilou. Isso é responsabilidade, corrigi. E não é negociável. Para surpresa de todos, inclusive possivelmente a dele, Robert ficou do meu lado. Devolveremos o dinheiro, disse-ele calmamente, e cobriremos as despesas médicas, é claro. A mudança na posição de Robert claramente chocou seus pais. O rosto de Walter ficou vermelho escuro, enquanto Nancy ficou completamente pálida. Robert, você não pode estar considerando essas exigências ridículas, disse ela, elevando a voz. Depois de tudo o que fizemos por você, das conexões que proporcionamos. Você deixou os pais dela na mão, mãe, respondeu Robert, parecendo cansado. O pai dela poderia ter morrido. Como isso teria parecido para seus preciosos contatos? Aquele encontro marcou uma virada, não apenas na minha estratégia, mas no próprio Robert. Nos dias seguintes, com a devolução dos fundos e a formalização dos acordos, ele iniciou o aconselhamento individual por minha insistência. A terapeuta, especializada em dinâmica familiar, ajudou a reconhecer os padrões de manipulação que definiam seu relacionamento com os pais desde a infância. Eles controlavam tudo, ele me disse durante um de nossos cafés cuidadosamente neutros para discutir a logística. Minhas escolas, meus amigos, minha carreira. Qualquer coisa que se desviasse da visão deles era recebida com falta de amor e aprovação. Nunca percebi o quão profunda era a situação até que o Dr. Harrison começou a me perguntar sobre minhas primeiras lembranças de fazer escolhas. Embora essa percepção ajudasse a explicar seu comportamento, não o justificava. A confiança, uma vez quebrada, não pode ser restaurada instantaneamente por meio de explicações. Mantive meu arranjo de moradia separada na casa da Vanessa enquanto considerava minhas opções. O aspecto mais satisfatório da resolução veio na forma de consequências sociais e comunitárias para Nancy e Walter. A notícia do incidente se espalhou por seu círculo social cuidadosamente cultivado, com a escolha precisa das palavras do meu advogado, colocar idosos em risco, tendo particular peso. Convites para eventos sociais importantes pararam de chegar repentinamente. Cargos no conselho administrativo não foram renovados discretamente. A moeda que eles mais valorizavam, posição social, sofreu uma inflação significativa. A irmã de Robert entrou em contato novamente, desta vez com outros irmãos na ligação, todos compartilhando histórias semelhantes de violação de limites e manipulação. Talvez pela primeira vez, eles falaram abertamente sobre padrões que vivenciaram individualmente, mas nunca reconheceram coletivamente. Essa espécie de terapia familiar pareceu fortalecer a determinação de Robert de estabelecer relacionamentos mais saudáveis com seus pais. Quanto ao nosso casamento, ele estava em um equilíbrio delicado. A quebra de confiança crucial, quando Robert preferiu a vontade dos pais em detrimento do meu bem-estar e, pior, da segurança dos meus pais, havia criado um abismo difícil de transpor. No entanto, sua disposição em reconhecer o erro e tomar medidas concretas em direção à mudança deixou a porta aberta, ainda que por pouco, para uma potencial reconciliação. Eu entendo se você quiser se divorciar de mim, disse-lhe durante uma conversa particularmente honesta. O que aconteceu é imperdoável, mas quero que você saiba que estou comprometido a mudar, independentemente de continuarmos juntos ou não. Nunca mais quero ser essa pessoa. Eu tinha os papéis de separação preparados, mas não protocolados, um plano de contingência em vez de uma intenção imediata. À medida que Robert continuava a terapia e mantinha limites adequados com os pais, permiti-me considerar a possibilidade de reconstruir, em vez de descartar, nosso relacionamento. A confiança leva tempo, lembrou-me a minha própria terapeuta. E não há problema em se proteger enquanto avalia se essa confiança poderá algum dia ser totalmente restaurada.
6 meses após aquela noite fatídica, nossas vidas encontraram um novo padrão. A saúde do meu pai havia se estabilizado, e sua função cardíaca havia retornado ao normal com medicação e cuidados adequados. A artrite da minha mãe continuava desafiadora, mas controlável, e o trauma emocional daquela noite havia diminuído, embora não desaparecido completamente. Nossa casa, agora verdadeiramente meu santuário, havia sido recuperada cômodo por cômodo. A suíte de hóspedes permaneceu intacta, pronta para as visitas dos meus pais, que ocorriam regularmente, mas sempre com planejamento antecipado e expectativas claras. A decoração formal que Nancy havia instalado foi doada ou devolvida, substituída por itens que refletiam meu gosto e nosso estilo de vida atual. Minha carreira continuou a florescer, com a perspectiva adquirida durante a crise pessoal aprimorando estranhamente meu julgamento profissional. As prioridades ficaram mais claras e me vi mais capaz de distinguir entre assuntos realmente importantes e meras urgências. Minha equipe percebeu e respondeu positivamente a esse estilo de liderança evoluído. O relacionamento com meus pais se aprofundou com o trauma e a recuperação compartilhados. Os jantares de domingo voltaram, agora alternando entre a casa deles e a minha, criando novas memórias para sobrepor as dolorosas. Meu pai, que nunca foi de discussões emocionais profundas, encontrou maneiras de expressar seus sentimentos por meio de pequenos gestos, como me trazer café preparado exatamente como eu gostava ou me enviar artigos que ele achava que poderiam me interessar. Nunca duvidamos que você consertaria as coisas, disse minha mãe em um momento de silêncio. Mesmo naquela noite, por mais assustados que estivéssemos, sabíamos que nossa filha consertaria. A fé que eles depositaram em mim se tornou uma fonte de força na qual me baseei durante os dias mais difíceis da reconstrução da minha vida. A sabedoria deles sobre perdoar sem esquecer, sobre estabelecer limites e manter o coração aberto, me guiou enquanto eu navegava pelas complexas consequências. Quanto a Robert, nosso relacionamento passou por uma transformação. Após 3 meses de separação, durante os quais ele manteve seu compromisso com a terapia e estabeleceu limites apropriados com os pais, iniciamos o processo experimental de reconciliação. Não se tratava da retomada automática do nosso casamento anterior, mas da construção cuidadosa de algo novo e, esperançosamente, mais forte. Eu nunca os enfrentei antes, admitiu ele durante uma de nossas sessões de terapia. Na verdade, não. Eu pensava que estava mantendo a paz, encontrando soluções conciliatórias, mas, na verdade, estava apenas evitando conflitos a todo custo, inclusive à custa da sua confiança e da segurança dos seus pais. A jornada não foi tranquila nem garantida. Estabelecemos um acordo detalhado de relacionamento com expectativas e limites claros, principalmente em relação aos pais dele. Nancy e Walter tiveram contato limitado e supervisionado, apenas com consequências imediatas para qualquer violação de limites. A primeira visita foi constrangedora e tensa, mas necessária para estabelecer que a velha dinâmica não seria tolerada. Sua casa é adorável, querida, disse Nancy com esforço evidente, o elogio estrangeiro em seus lábios. Obrigada, respondi simplesmente, sem pedir nem esperar mais. Eles haviam sido obrigados, como parte do nosso acordo, a fornecer restituição financeira por todas as despesas médicas relacionadas àquela noite. Esse reconhecimento tangível do dano causado era inegociável da minha perspectiva, independentemente de qualquer reconciliação emocional que pudesse ou não ocorrer. A experiência me transformou de maneiras que eu jamais imaginaria. Descobri reservas de força que eu não sabia que possuía e aprendi que manter-se firme não é o mesmo que ser rígido. Estabelecer limites não foi um ato de vingança, mas de autopreservação e proteção para aqueles que eu mais amava. No trabalho, me vi em um papel natural de mentoria, principalmente para mulheres mais jovens que lidam com relacionamentos profissionais complexos. Sem compartilhar todos os detalhes pessoais, consegui oferecer orientação sobre como reconhecer a manipulação, estabelecer limites apropriados e defender-se eficazmente. Você parece diferente, observou meu colega Jordan após uma reunião com um cliente particularmente desafiadora, na qual mantive minha posição apesar da pressão considerável. Mais seguro, de alguma forma. Aprendi que proteger o que importa não é egoísmo, respondi. É necessário. Criar um novo normal levou tempo e esforço intencional. Nossa casa gradualmente se tornou um verdadeiro reflexo dos nossos valores, em vez de uma vitrine ou campo de batalha. Amizades solidárias, como as de Vanessa e Olivia, se aprofundaram durante a crise, enquanto relacionamentos mais superficiais naturalmente se desfizeram.
Encontrei um equilíbrio mais saudável entre ambição profissional e bem-estar pessoal, deixando de medir o sucesso apenas por conquistas profissionais. A perspectiva adquirida após quase perder meu pai deixou bem claro o que realmente importava na vida. A lição mais profunda foi entender que família é definida por respeito e cuidado, não apenas por laços de sangue ou legais. As pessoas que realmente merecem um lugar na sua vida são aquelas que respeitam seus limites e valorizam seu bem-estar. Às vezes, essas pessoas são parentes, às vezes são amigos que se tornam família por escolha própria. Defender a si mesmo e aos seus entes queridos não é um ato de vingança, mas sim de autopreservação necessária. Os limites que criamos protegem o amor em vez de diminuí-lo, criando espaços seguros onde relacionamentos genuínos podem florescer sem manipulação ou medo. Quando a crise chega, ela revela o verdadeiro caráter e as prioridades de todos os envolvidos. Essa clareza dolorosa, embora inicialmente devastadora, acaba fornecendo as informações necessárias para construir uma vida alinhada a valores autênticos, em vez de expectativas externas. Olhando para o futuro, concentro-me em criar um futuro baseado no respeito genuíno e no cuidado mútuo. A jornada tem sido difícil, mas necessária. E levo adiante não amargura, mas sabedoria, não raiva, mas discernimento sobre quem merece um lugar no meu círculo íntimo. Você já teve que enfrentar familiares que ultrapassaram seus limites? O que aprendeu com a experiência? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, curta e inscreva-se no meu canal para mais experiências da vida real e lições aprendidas. E lembre-se, compartilhar essas histórias ajuda outras pessoas a reconhecer e lidar com situações semelhantes em suas próprias vidas. Obrigada por estar aqui comigo nesta jornada. Mantenha-se forte, estabeleça limites saudáveis e proteja o que realmente importa.